Você está no Florescer Atípico, com Josiane Brandão, Fabiana Teles e Sabina Bruger. Um espaço de acolhimento, informação e amor para as famílias neurodiversas. Aqui, conhecimento técnico e histórias reais se unem para orientar e acolher com amor e propósito. Respira, se acolhe e vem florescer com a gente. Muito bem-vindos! Vocês estão no podcast Florescer Atípico com Josiane Brandão, Fabiana Teles e Sabina Bruger. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Um momento que pode afligir o coração dos familiares, mas também um momento de percepção. Esse momento é antes do diagnóstico chegar. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse tema. Olá, pessoal. Realmente, quando a Josi coloca, né, a situação de como a gente visualizar, de como a gente observar a criança, nós temos um marco inicial que a criança deve ter, né? O desenvolvimento dela tem um marco inicial. E aí a gente necessita, sim, ter, enquanto família, enquanto pais, enquanto professores, observar. Nós precisamos ter uma observação, uma visão holística de como essa criança está se desenvolvendo. E hoje, nesse podcast, o nosso objetivo é te acolher, pai e mãe que está nesse processo de dúvida, de pensar assim, será que meu filho é autista? Como eu busco esse diagnóstico? O que eu faço antes, o que eu faço depois? Esse é um momento certamente de incerteza. O que a gente deve fazer? Como a gente se prepara enquanto esse diagnóstico não vem? É um momento de observação, percepção e, acima de tudo, montar um histórico desses momentos da criança. Realmente, muitas vezes vem a pergunta, será que eu estou exagerando? Será que meu filho está se desenvolvendo? O filho do vizinho não está diferente do meu. O meu está desenvolvendo dessa forma. O meu filho, o outro, está com alguma deficiência, não está falando. Então é um momento que realmente a gente precisa ter um cuidado, uma visão e observar esse marco do desenvolvimento da criança. E o marco do desenvolvimento, tem pais que conseguem perceber, sabem a linha de tempo que aquela criança tem que desenvolver cada fase, cada atividade, cada interação. E se caso isso não está acontecendo, tem algo errado, sim. Primeira coisa é a aceitação disso, que tem algo de errado para que você vá atrás. Não tenha vergonha de ir atrás. Nem sempre é autismo, nem sempre é TDAH, nem sempre é uma deficiência intelectual. Eu atendo muitas crianças que às vezes é uso de tela exagerada, é falta de estímulo, e nós fazemos terapia da mesma forma e essas crianças desenvolvem. Doutora Sabrina, deixa eu lhe fazer uma pergunta a respeito disso. Como que esse pai e essa mãe podem ter essa percepção sobre esse marco do desenvolvimento? O que eles podem notar? O que eles podem perceber nessa criança? Quais são os primeiros sinais quando ainda não se tem um diagnóstico? Aí é uma pergunta bem importante. Cada criança, ela tem um linear que nos mostra se há esse desenvolvimento, né, inadequado mais para frente ou até quando é bebê. Há casos que nós conseguimos perceber na primeira infância, quando é bebê mesmo. Até o livro que eu estou fazendo com o Dr. Tiago Castro é Autismo em Bebês. O tratamento, o diagnóstico ultra precoce. Porém, há algumas crianças que têm a poda neural. E daí, nessa primeira infância, ela desenvolve normal, vai indo até os 3, 4 anos, desenvolvendo que nem as outras crianças, interagindo e começa a perder habilidades que ela já tinha. Então, depende muito. Só que eu digo com confiança, geralmente, quem percebe são os pais, principalmente a mãe, e vão em diversos profissionais e esses profissionais dizem assim: cada criança tem seu tempo.
Não, isso aqui é porque ela ainda não foi para a escola. Vamos botar na escolinha? E esse tipo de profissional é o profissional que não sabe sobre marcos do desenvolvimento e não sabe sobre poda neural. Independente se é especialista, se não é, se está no posto de saúde como médico generalista, se você trata crianças na puericultura, que é o acompanhamento desde bebê, você tem que saber os marcos do desenvolvimento. Então, assim, na verdade, o papel é do profissional, mas a mãe geralmente percebe e dá essa queixa desde muito cedo. Até porque, Josi, concluindo o que a doutora falou ali, o marco do desenvolvimento, ele tem, para todas as crianças, nós temos um marco, nós temos uma linear. E aonde, Fábio, aonde esse pai e essa mãe buscam esse marco de desenvolvimento? A gente traz aqui, você pode falar um pouquinho sobre esse marco? O marco de desenvolvimento, tu tens ali a criança com 2 meses, tu busca, né, o desenvolvimento da criança. Eu sempre oriento assim, os pais quando chegam até o consultório. Vamos analisar, vamos voltar atrás, vamos ver como é que foi o desenvolvimento dessa criança. Vamos lá, com 6 meses, o que a criança fez? Ela sentou, não sentou? Ela balbuciou, não balbuciou? Ela se virou? Então, nós temos algum marco, que eu digo a linear, de como a criança se desenvolver, que são a observação que a mãe, que está o dia a dia com a criança, ou na escolinha de educação infantil, que o professor tem que observar. A criança com 6 meses, 7 meses, ela já tem que estar sentando, forçando. Pescocinho duro? Pescocinho mais duro. Aonde você percebe que não está no desenvolvimento adequado, no linear, você já pode acender a tua luzinha, né? Opa! Você vê, você no convívio, como a gente comentou anteriormente, né? Eu vou olhar lá, mas a minha neta desenvolveu dessa forma, né? Opa, essa não está desenvolvendo dessa forma. Ela não tá virando, não está com o pescocinho duro, está olhando para o nada. E aí você começa a observar isso. E aí eu sempre digo para a família, vamos fazer um relatório, vamos tentar voltar na primeira infância de como foi esse desenvolvimento. Para que a gente possa chegar realmente a um diagnóstico, a um pré-diagnóstico. Você tem como ali já precocemente ter essa noção. Tem crianças com 2 anos que você vê que a criança de 2 anos tem aquela que pula, que grita, que corre, que vai falar. Tem crianças que vão falar lá com 3 anos, que aí também entra. Nem tudo é autismo. Nós temos aí também a parte da desortografia, da fala, que realmente ela pode ser um desenvolvimento que não seja para o autismo. E sim a criança está com uma dificuldade na fala. Então, tem essa maneira de você observar e aí você começar a pontuar, a fazer, a escrever. Eu sempre oriento, escreva. Como é que meu filho está se comportando? Cria um histórico, né? Cria um histórico, né? Cria a história do seu filho. E agora, aí você vai observando isso. Isso mesmo. Agora, além de atraso de fala, tem pacientes que são perigosos. Esses enganam os pais e a família. Pensa num paciente assim, que vai com todo mundo quando é pequeno, 2 aninhos, vai com todo mundo, é muito pacífico, sorri, porém babucia um pouco, mas com 2 anos babuciar é muito ruim. Mas quando ele vai brincar, ele não vai lá colocar um brinquedo atrás do outro tipicamente, porém ele vai pegar um carrinho e vai colocar em cima de um negócio em vez de brincar chão, funcional, né? Uhum. Tem uma brincadeira diferente que é só dele. Ele prefere os objetos, mas interage de forma, eu sorri com as pessoas. Essa criança é muito boazinha. Essa criança é um futuro nível 2 de suporte. A interação, né? Também. A interação. Ele pode haver desenvolvimento de fala, essa criança, com mais dificuldade. Porém, esse é o paciente perigoso. Além disso, doutora, a gente tem que ter um cuidado. Tem aquelas crianças que eu digo que é paciente perigoso também. Tem a criança que até tem o contato visual, mas ele não consegue firmar o contato visual. A criança que não consegue ter o contato visual, Josi, que ela olha e já disfarça, já vira, você já tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Porque é o contato.
Que se tu perceber, nós temos crianças que realmente vão ter o teu contato visual e vão firmar o contato visual contigo. E tem crianças que vão te olhar, vão sorrir, que nem a doutora falou, mas que logo que ela olha, ela já te vira. E vira e disfarça e já olha para o outro lado. Essas também são crianças que a gente precisa ter um cuidado grande com esse comportamento. E ao contrário do que as pessoas pensam, o autista abraça. Tem autista que abraça. Tem autista que é amoroso. Nós temos pacientes Temos assim, pacientes que são que nos abraçam, que traz lembrancinha. Carinhosos. Porque as pessoas têm uma ideia diferente, né? Isso aí. Que o autismo, ele vai gritar, ele não vai conseguir ficar em espaço barulhento. Não. E essa percepção vai muito além, né? Estou recebendo pacientes já com uma certa idade que estão sendo avaliados, né? Nós estamos fazendo a pré-avaliação. Por quê? Porque são pacientes que passaram a vida inteira desenvolvendo alguma habilidade, mas que nunca se encontrou, que tem algo que ficou desconfiado, tá? Alguma coisa não tá legal, eu não conseguia me encontrar, mas eu fui buscando habilidades e fui desenvolvendo. E que hoje estão buscando esse diagnóstico, porque tem algo que ainda não conseguiu se encontrar, Josi. O olhar, a parte do sono. Temos também pessoas que não conseguem desenvolver, às vezes estão fechados, não consegue relacionamento, não consegue ter um relacionamento com alguma pessoa, tem manias, tem aquilo tem que ser daquela forma, porque aí ainda além que pode ter o diagnóstico, pode ter a comorbidade. Então tudo tem que ser do mesmo lugar, tudo tem que ser no mesmo lugar, tudo tem que ser guardado da mesma forma. Eu não posso sair da minha rotina, que onde eu sair da minha rotina eu não consigo me encontrar. Então nós temos várias pessoas que passaram essa vida, né, até os seus 30, 32 anos, achando que estava tudo bem e que era alguma limitação emocional, e muitas vezes não é. Isso traz para nós uma discussão do olhar precoce da família, que faz toda a diferença quando se trata do tratamento, nem tanto do diagnóstico. Mas, por exemplo, se há um atraso de fala e você ainda não conseguiu saber se aquela criança é autista, o que menos importa é o CID. O que importa é estar na terapia, fazendo com terapeuta ocupacional ou com o pedagogo, dependendo da idade, fonoaudiólogo, dependendo da idade, porque não é o tratamento não é uma receita de bolo, porque cada família tem uma condição financeira, tem uma possibilidade de conseguir os tratamentos. Claro, tem a justiça, mas é muito difícil você pegar uma família com menor condição, que precisa de um suporte grande, ainda talvez não tenha o diagnóstico claro, porque pode ter a deficiência intelectual que vai vir lá pelos 8 anos o diagnóstico. É difícil você fazer uma diferenciação entre o autismo nível 3 com deficiência intelectual, que daí é uma comorbidade associada ao autismo, e diferenciar essas duas quando há uma DI que é a deficiência intelectual muito junta. Né? O importante nem é tanto o diagnóstico. Às vezes a gente consegue diferenciar, mas, por exemplo, os testes psicopedagógicos, psicológicos que são feitos, eles não conseguem, pela dificuldade da criança, conseguir, ou do adolescente, ou do adulto, que também acontece, né, mesmo assim, que vão para a PA e não sabem o que tem ainda, tem uma deficiência intelectual, nós queremos saber mais a fundo o que essa pessoa tem. Ela não consegue responder de forma clara. Então, às vezes, há uma limitação para essas profissionais, e o olhar tem que ser mais amplo. Eu vejo assim também, doutora, que o olhar ele tem que ser amplo, e ele não pode ser só um olhar
da família, ele tem que ser um olhar da escola, o olhar do profissional, o olhar até da família, pai, mãe, tio, tia, né? Porque às vezes, o que acontece? Você se limita por ser seu filho, né? E para uma mãe é difícil, para um pai é difícil aceitar o diagnóstico no primeiro momento. Você começa a desconfiar, mas é difícil. Eu acho que o emocional desses pais vai muito além. E aí eles começam a perceber que algo não está sendo desenvolvido da forma quando alguém começa. Então não é ter vergonha. Olha, eu olhei ali, está com a mesma idade, mas está com algumas atitudes diferentes. E aí eu preciso sim buscar uma ajuda. Eu preciso sim, nós temos casos, Josi, que antes do diagnóstico já foi feita a terapia. E aí fazendo a terapia, o que acontece? Quando chega no diagnóstico, às vezes está lá para ser um diagnóstico suporte 3 e já estamos no suporte 1, né, doutora? Ou nem entra nos critérios mais. Ou não entra, ou fica no meu Deus, no... Já tivemos casos assim, que ela tratou de forma tão bem, assim, o paciente teve uma subida, assim, maravilhosa, e eu não consegui diagnosticar. Não tinha critério. Por quê? Porque e ela a pelo Fábio, trabalho realizado, né? A Fábio falou assim, né? Eu conversei com ela, Fábio, não é que não seja, é que não entra mais nos critérios. Porque nós temos o fenótipo. Fenótipo ampliado. Fala né? um pouco sobre isso aí, Fábio, por favor. Lá, doutora, fala um pouquinho sobre... O fenótipo ampliado, ele não está no DSM-5. Mas nós sabemos que há artigos conhecidos que falam sobre o fenótipo ampliado. Às vezes você não é um nível 1 porque você consegue ficar sem alguém te dando suporte ou indo no psicólogo porque você desenvolveu a sua vida sozinho ou teve uma terapia quando era pequeno, foi no fono, seu pai, sua mãe nem sabia o que você tinha, mas te colocaram em tudo quando você era pequeno e você desenvolveu. Na verdade, ele tem características, mas não fecha porque não entra nos critérios do DSM-5-TR. Vamos falar para a família o que é o DSM-5, por gentileza. O DSM-5 eu chamo de mansa burro, né? É o meu dicionário, certo? Por que é o meu dicionário? Porque ali é onde eu consigo, após as hipóteses, após as avaliações que eu realizo, eu vou buscar o quê? Os critérios que ali estão escritos. Então seria o meu dicionário. E aí eu vou comparar com as avaliações e aplicação de testes, com a hipótese, juntamente, pego a hipótese e chego juntamente ao meu DSM-5-TR. E ali eu vou fechar então a hipótese e encaminhar então para o médico. Então essa busca, então a gente começou a ir para o caminho do diagnóstico, então vamos retroceder, adorei, essas informações são muito necessárias, porque a gente está falando de um papel muito importante, um momento importante aqui na vida da família, que é um momento que a gente não chegou no diagnóstico, e as doutoras aqui estão falando pra gente o quão é importante observar e anotar tudo o que a gente percebe, tem essa percepção de diferenciar na fala, diferenciar no momento do brincar. Então, a gente está falando aí da linha do marco de desenvolvimento, que ao final do podcast, eu acho que a gente pode trazer esse marco, né, para colocar aqui para as mães e os pais terem um início para se basear. Com né? certeza. Porque nós vimos, afinal, lá no congresso que bebês, a gente já consegue notar, você pega hoje um bebezinho no colo e ele tem que estar firmado o pescocinho, né? O pescocinho ele não pode ir para trás, os bracinhos não podem ficar soltos, né? Então a tendência do corpo é acompanhar, mas fica tranquilo que isso vai vir com muita calma através de um profissional que a gente vai trazer, vai vir fisioterapeutas, enfim, profissionais de cada área para estar acompanhando as mães, os pais, os profissionais aqui com bastante acolhimento e carinho. Doutora Sabrina, o que a doutora tem a acrescentar a respeito do tema? Então, enquanto não vem o diagnóstico, que é o nosso tema hoje, o mais importante é a estimulação precoce. Os pacientes, muitas vezes, passam pelos testes psicopedagógicos ou por psicólogos, com os testes, e já são inseridos nas terapias e não vão no médico antes. Depois que vem para o médico,
as coisas são muito mais fáceis. Seria o mundo ideal, mas geralmente eles vêm direto para nós. Mas, e daí eu tenho que encaminhar de volta. É bem assim mesmo. 90%, 10% posso dizer assim do meu consultório, eu consigo, de tão evidente que é, fazer o diagnóstico na hora. Porque assim, sem teste, doutora? Sim. Porque o DSM-5 me dá critérios diagnósticos. E se o paciente entra, quanto mais cedo eu fazer esse diagnóstico, menos prejuízo durante a vida essa pessoa vai ter. Eu posso estar negligenciando sabendo que ele é autista. Isso é uma negligência médica. Eu posso ser punida pelo CRM. Então, assim, se eu tenho certeza que entra nos diagnósticos, eu justifico no laudo. O meu laudo não tem uma página, tem umas 6 páginas. E o porquê que aquela pessoa foi diagnosticada assim. Quando há os testes, há testes que daí depois a Fábio pode falar, que ela aplica, eu explico, porque eu não aplico todos os testes, eu aplico os mais básicos, quando necessário. E ela aplica todos os testes direcionados para cada paciente, não são os mesmos para cada paciente. Em todos os, tipo, no consultório dela tem 100 pessoas, as 100 pessoas têm os mesmos testes. Não, ela direciona para cada paciente dela lá os testes corretos. E eu nunca tive problema em receber paciente dela e ter dúvida da hipótese. 99%, assim, 99% que veio para mim, que veio dela, né? Os meus pacientes vêm dela, vem com os testes prontos, e isso me dá certeza, me dá segurança, a família fica segura, é muito bom, é maravilhoso. E depois parece que é um alívio, sabe? A mãe olha assim, chora, dá um alívio nela, fala, agora eu sei que meu filho tem, ele já tá na terapia, tá melhorando. E isso não é o fim, é o começo de uma nova era. De uma nova vida. Eu vejo assim, quanto mais a gente buscar que os pais tenham realmente, Josi, esse cuidado, esse olhar, essa observação, sugiro, escrevam, coloquem lá, comecem a escrever, esse pai, essa mãe, tirem um tempinho, anotem, né? Notou alguma coisa diferente? Anote. E traga, porque aí quanto mais cedo a gente trabalhar com essa criança, a gente vai ter o resultado. Realmente é uma nova vida após o diagnóstico. Então, ela pode ter, né, a família pode, necessita e tem que buscar esse acolhimento antes mesmo do diagnóstico, né? É isso que a gente está percebendo. E é importante falar também nessa questão do acolher a criança. A criança, ela continua sendo quem ela é, especial do jeito que ela é, né? Então, não vai ter diferença nenhuma, a gente vai abraçar e vai entendê-la e vai começar a ajudá-la, né? Na compreensão daquele ambiente, daquele mundo novo que está surgindo ali. Com certeza, Josi, necessita. A gente precisa acolher. E acolher com amor. Acolher com amor. Né? E então, o que a gente está percebendo aqui hoje? Que antes do diagnóstico, a gente vai fazer a observação. A partir das observações, fazer as pré-anotações. Com essa pré-anotação, a mãe, o pai e a família vai ajudar o profissional, né, atendendo ele ali, a buscar esse direcionamento. E essa terapia ela pode ocorrer mesmo antes do próprio diagnóstico. Com certeza, né? Até como a doutora disse, pessoas, crianças que buscam antes de ter o diagnóstico, a diferença, quando chega, é totalmente... É diferente. É diferente. É diferente. Então, essa procura, gente, ela pode se dar tanto no aspecto social, então ela não precisa ter um plano de saúde, ela não precisa buscar uma recorrência particular, mas ela pode ir no sistema de saúde, né, e buscar esse direcionamento, tá? Então, hoje, eu tive essa percepção, notei essa diferença, fiz a anotação, e agora, o que eu vou fazer com esse tipo de informação que eu busquei, que eu tenho, que eu anotei, né? Doutora Sabrina, aonde essa mãe vai, o caminho, aonde essa mãe vai buscar esse profissional? Após
as anotações dessa mãe, as percepções dos pais, que há algo de errado desta criança, adolescente, adulto, qualquer idade, o caminho... Tem vários caminhos, tá? Depende do qual você vai escolher. Tem pelo SUS, daí você vai no posto de saúde, porque a porta de entrada no SUS é posto de saúde. Não é na emergência, não é no hospital. Então, você vai ou pro posto de saúde e dali o médico que tá ali no posto vai te encaminhar para um pediatra ou para um neuropediatra, depende da cidade, depende da possibilidade daquele posto de saúde, da cidade, do estado, de muita coisa. Esse é um caminho. O outro caminho é você procurar uma clínica especializada. É difícil no interior, isso. Vai mais para médias e grandes cidades. Uma clínica especializada em neurodesenvolvimento, ou um pediatra, ou um neuropediatra, se você tiver acesso a esses profissionais. Agora, ainda acho muito cedo de ir diretamente esses profissionais. Vai numa psicopedagoga ou numa psicóloga que faz tratamento e faz os testes na questão de autismo, TDAH. É muito fácil de encontrar esses profissionais hoje. Eu acredito que esses são os melhores caminhos e mais fáceis. Há outros, mas eu acho que esses são os melhores, para ser mais rápido. E também eu acho, além disso, que a família deve sim buscar o apoio, deve conversar com outras famílias, compartilhar suas dúvidas. Quando se fala sobre o que sente, eu acho que isso também faz com que há uma troca de informações que possa, sim, que vai ajudar a família a tomar a decisão certa, aonde eu vou buscar esse auxílio. O acolhimento da família é muito importante. Qualquer profissional que você passar não deve falar só da parte técnica. O afeto e a técnica têm que estar juntos, porque é algo muito profundo. Eu estou sendo mãe de primeira viagem e eu sei o quanto eu sinto agora, de maneira até diferente, o quão impacto isso dá dentro de uma família, dentro de uma casa. Então é importante a gente dizer que se você está nesse tempo de espera, respira, aqui você tem o acolhimento necessário e vai encontrar todas as informações que você precisa para trilhar esse caminho. Então siga o Florescer Podcast, os próximos episódios serão recheados de informações, de segurança jurídica, de profissionais habilitados aí para falar com você a respeito desse diagnóstico. O próximo passo agora nosso é o diagnóstico, né, Fábio e Sabrina? E entre nessa rede de apoio do Florescer Atípico, nos acompanhe através do YouTube, do canal Spotify também. Deixa ali o seu questionamento, a sua dúvida, que a gente vai fazer questão de tirar aqui da melhor maneira possível. Estamos criando uma comunidade, acima de tudo, uma comunidade de florescimento dessa família, desses profissionais de saúde. Estamos todos aqui para te abraçar, te acolher. Seja muito bem-vindo novamente e fica com a gente nos próximos episódios. E venha junto conosco no Florescer Atípico. Muito obrigada pela atenção e continue nos acompanhando.